E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, vamos falar um pouco, de Santa Maria, a Mãe de Deus, Maria, a Mãe de Deus, a Mãe da Igreja, a nossa Mãe. Tem algumas frases, de alguns santos dos primeiros séculos, que deixaram para nós. E vale muito a pena a gente conferir, porque muitas vezes a gente vê alguns irmãos protestantes, acusar a igreja de ter se desviado, achar que esse movimento mariano de hoje é uma coisa inventada, pela igreja. Isso não vem lá do início. E outra coisa é quando a gente vê que isso veio lá do início, desde os primeiros pais da igreja. Eles tinham essa devoção mariana, eles já tinham Maria como mãe de Deus, como a gente vai ver nesse vídeo. Quer dizer, quando a gente vê a origem da fé católica, a gente se fortalece, e muitos irmãos protestantes estão voltando para a igreja católica. Por quê? Porque quando vão estudar esses temas, eles verificam que Maria, já tinha o título de Mãe de Deus lá dos primeiros séculos, já, a questão das imagens, outras questões, quando a pessoa vai estudar, a fundo, a patrística, não tem como não ser católico, Então, nesse vídeo, vamos ver alguma coisa que esses homens, que esses primeiros pais da igreja deixaram, sobre Maria. São Cirilo de Alexandria, do ano 315, ao 386, defendendo o título de Mãe de Deus. São Cirilo de Alexandria, você vê, já defendendo, o título de Mãe de Deus, de Nossa Senhora. Ele vai dizer assim: causa-me profunda admiração a ver alguns que duvidam em dar à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus. Quer dizer, São Cirilo de Alexandria vai dizer, causa-me profunda admiração a ver alguns que duvidam em dar à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus. Realmente, se nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, por que motivo não pode ser chamada de Mãe de Deus a Virgem Santíssima, que o gerou? Olha, uma frase bonita, de São Cirilo de Alexandria. Ele vai dizer, se nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, por que motivo não pode ser chamada de Mãe de Deus a Virgem Santíssima, que o gerou? Por que motivo ela não pode ser chamada a Mãe de Deus, se Jesus Cristo é Deus? Isso lá nos primeiros séculos, da igreja. E ele vai dizer assim: esta verdade não foi transmitida pelos discípulos do Senhor, embora não usassem esta expressão. Assim fomos também instruídos pelos santos padres. Olha aqui a tradição, quer dizer que ele está dizendo, a gente foi instruído pelos santos padres, em particular Santo Atanásio. Santo Atanásio, do ano 295 a 373. Nosso pai na fé. Olha aqui, um santo testemunhando, o outro santo. Ele vai dizer: assim fomos também instruídos pelos santos padres. São Cirilo de Alexandria, se referindo a Santo Atanásio. Do ano 295 a 373. Ele vai chamar de nosso pai na fé. De ilustre memória, na terceira parte do livro que escreveu sobre a Santa e Consubstancial Trindade, dá frequentemente à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus. Olha que testemunho bonito, São Cirilo, de Alexandria, dá esse testemunho que Santo Atanásio, na sua terceira, ele vai dizer, na terceira parte do livro que escreveu sobre a Santa, e Consubstancial Trindade, ele dá, frequentemente à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus. Tem também uma homilia, de São Cirilo de Alexandria, no Concílio de Éfeso, 431. Tem uma frase que eu queria partilhar com vocês, que ele vai dizer assim, salve, ó Maria, Mãe de Deus, venerável tesouro do mundo inteiro, lâmpada inextinguível, coroa da virgindade,
cetro da verdadeira doutrina, templo indestrutível, morada daquele que lugar algum pode conter, virgem e mãe, por meio de quem é proclamado bendito nos santos evangelhos, o que vem em nome do Senhor. Olha que frase bonita, né? Salve, ó Maria, Mãe de Deus, venerável tesouro do mundo inteiro, lâmpada inextinguível, coroa da virgindade, cetro da verdadeira doutrina, templo indestrutível, morada daquele que lugar algum pode conter, virgem e mãe, por meio de quem é proclamado bendito nos santos evangelhos, o que vem em nome do Senhor. Olha que frase bonita, né? De São Cirilo de Alexandria. Tem uma frase também aqui de Santo Agostinho que eu queria mostrar para vocês, que eu achei muito interessante. É uma frase de Santo Agostinho, que ele vai dizer assim, causa-te estranheza, porventura, o inusitado parto de uma virgem? Nem sequer isto deve constranger-te. Digo mais, isto deve conduzir-te a aceitar, a ter piedade, porque aquele que é admirável, nasce admiravelmente. Olha que bonito, né? Porque aquele que é admirável, nasce admiravelmente. Que bonito, de Santo Agostinho, né? Outra frase também de Santo Agostinho, que é muito bonita, né? Que ele diz assim, ó, nem se deve tocar na palavra pecado, em se tratando de Maria. Olha que bonito, né? Olha que bonita essa frase, né? Nem sequer deve tocar na palavra pecado, em se tratando de Maria. Isto em respeito àquele de quem mereceu ser a mãe, que a preservou de todo pecado por sua graça. Veja que frase bonita, né, de Santo Agostinho, né? Nem sequer deve tocar na palavra pecado, em se tratando de Maria, em respeito, né, a Jesus Cristo, que a preservou de todo pecado, né, por sua graça. Né, ó, nem sequer deve tocar na palavra pecado, ó, em se tratando de Maria. E isto em respeito àquele de quem mereceu ser a mãe, né, Jesus Cristo, que a preservou de todo pecado por sua graça. Que bonito, né? Esses santos deixaram esses escritos, né, para confirmar a nossa fé. Como eu falei no início do vídeo, né? Muitas vezes a gente pensa que a igreja nasceu ontem, né? Muitas vezes as pessoas, não, a igreja nasceu ontem. Você vai lá, né, para estudar os primeiros séculos, né, esses pais da igreja, você vai ver que a fé deles é justamente a fé que a gente professa hoje, né? E essa frase dele aqui, né, ficou muito bem colocada, né? Ó. Causa-te estranheza, porventura, o inusitado parto de uma virgem? Nem sequer isto deve constranger-te. Digo mais, isto deve conduzir-te, a aceitar, a ter piedade, porque aquele que é admirável nasce admiravelmente. Quer dizer que está aí, né, o testemunho da nossa fé, essas frases que os santos deixaram, né, sobre Maria Santíssima. Quando você vai, né, estudar esses padres, né, os santos padres, você vai ver que o título de Mãe de Deus, né, a virgindade perpétua, Maria sem nenhum pecado, né, vem tudo de lá do início da igreja, dos primeiros séculos. Então, quer dizer que a fé católica, ela é, né, testemunhada de ponta a ponta, né, desde lá do início, ela vem sendo, né, testemunhada, confirmada. É uma coisa muito bem feita, né, essa sucessão apostólica, essa veneração a Maria, essa veneração aos santos, vem tudo de lá do início da igreja. Quer dizer que um santo vai dando testemunho de outro, né, do outro século anterior, né? Quer dizer que um vai passando para o outro. Isso é a beleza, né, da fé católica, coisa que não existe em nenhuma outra fé do mundo, né? Que a gente tenha conhecimento que existe essa sucessão, que existe essa devoção, né? Que Maria, né? Que existe, né, esse respeito, né, pela Mãe de Deus.
Veja essa frase de Santo Agostinho, né? Vale a pena a gente repetir. Vale a pena a gente repetir, né? Que diz assim, né? Nem se deve tocar na palavra pecado em se tratando de Maria, em respeito, né, a Jesus Cristo, em respeito, né, a nosso Senhor Jesus Cristo, que a preservou em virtude de sua graça, né? Quer dizer que Jesus Cristo a preservou de todo o pecado em virtude de sua graça. Aquilo que a gente fala de outro modo, né, de outro jeito, né? Por ser a mãe de Deus, merece todo o respeito, né? Olha o que Santo Agostinho vai dizer. Em se tratando de Maria, não se deve nem tocar na palavra pecado. E muitas vezes, infelizmente, né, os irmãos protestantes, né, separados, nem todos, né, tem aqueles que respeitam Maria, mas tem uma grande maioria que não respeita, e às vezes usa até de má fé, né? Quer dizer que, olha essa frase de Santo Agostinho, né? Em se tratando de Maria, nem se deve tocar na palavra pecado, em respeito a Jesus Cristo. O que São Cirilo de Jerusalém falou, né? Se Jesus Cristo é Deus, como não pode chamar Maria de mãe de Deus, que a gerou em seu ventre? Então a gente vai vendo a fé católica, né, bem explicada, para que ninguém, né, fique de fora dessa barca de Pedro, né? Quando as pessoas vão estudarem, eles vão deparar com esses textos, né, que os santos falaram sobre a pessoa da Virgem Santíssima, né, sobre a Mãe de Deus, e por isso que muitas pessoas estão, né, voltando para a fé católica. Por isso que muitos irmãos protestantes, aqueles que têm essa graça, né, de encontrar esses estudos, estão voltando para a fé católica e estão dando testemunho. Por quê? Quando você olha para hoje, né, e vê a devoção mariana, vê a devoção dos santos, vê isso, vê aquilo da igreja, você pensa que isso foi criado agora, né, de 500 anos para cá. Não, isso está lá desde o início da igreja, né? Essas devoção, esses títulos de Maria, está lá desde o início da igreja. E quando você vai estudar, que você vê isso, a escama cai dos olhos, né? E a pessoa volta para a igreja católica. Beleza, meus irmãos? Então foi essa partilha que eu quis fazer nesse vídeo, né? Sobre Nossa Senhora, sobre Maria Santíssima, né? A mãe de Deus, mãe da igreja e nossa mãe Santíssima. Como a gente viu aqui, desde né, lá dos primeiros séculos, ela já tinha esse reconhecimento, né, pelos santos padres. Se você não é inscrito ainda nesse canal, peço a você que se inscreva, né? Comente aí o que você achou. Deixa aí um joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.